E a gente não pode esquecer, né, que o matrimônio é um sacramento, ele foi abençoado por Deus. Então, o que você passar de dificuldade com sua família, seu esposo, seus filhos, Deus está observando. Então, colocar isso em oração, né, ter confiança de que, como bom pai, ele vai lhe dar clareza, lhe ajudar a resolver. A gente passou por uma situação que a gente sempre fala, porque é um testemunho para as outras pessoas, né? Quando nossa quinta filha tinha 3 meses, a nossa filha teve um bronquiolite, ficou muito grave, teve que ir para a UTI. E na UTI ela teve uma complicação pós um acesso central e ela ficou entre a vida e a morte. Ela quase morreu mesmo. E na madrugada, foi na madrugada do Natal, no dia 24 para o dia 25 de 2023. E na hora, assim, a gente ficou... Eu, como médica, tentando resolver, e na hora ela precisava de uma cirurgia de urgência, e o cirurgião de plantão estava em outra cirurgia de urgência. Então, não dava tempo a esperar, porque senão ela ia morrer. E aí, a gente lembrou ao mesmo tempo de um colega cirurgião torácico, que era nosso vizinho, e a gente ligou para ele, entendeu? Ele veio prontamente, e tudo assim, na hora, antes de acontecer isso, a gente se ajoelhou e pediu a Deus luz, porque era tanta coisa acontecendo, a gente sabia que estava fugindo do nosso controle. Na hora que aconteceu isso, que a gente contactou com o cirurgião, que ele já estava vindo, me deu uma vontade muito grande de ir ao banheiro. Eu disse assim, Clinton, tem que segurar as pontas aí enquanto o colega chega, que eu vou ao banheiro. No caminho do banheiro estava acontecendo a missa do galo, e foi na hora da elevação. Eu me ajoelhei, tinha várias pessoas lá fazendo ceando, outras famílias da UTI ceando. Me ajoelhei na frente de todo mundo, pedi a Deus que salvasse minha filha. Pedi a Deus, assim, meu Deus, porque eu sabia que na hora da elevação, o que você pede a Deus, se for a sua vontade, a vontade de Deus, você acredita que vai ser revelado, que vai ser resolvido. Uhum. E aí, quando aconteceu isso, depois da elevação, passou a vontade de ir ao banheiro, eu voltei, eu gritei aí, foi no banheiro, disse, não, nem fui, aí contei o que aconteceu. Nessa hora chegou o cirurgião, levou para o centro cirúrgico, ela sobreviveu, né, fez uma cirurgia de urgência, foi tudo bem. Ela ainda foi entubada, mas não teve parada cardíaca, não, né, o pior não aconteceu. E ela sobreviveu, né, foi um grande testemunho, foi na noite do Natal. E a gente ficou de fora, porque eu não pude entrar, como o médico estava todo já paramentado para entrar. Não, a Kemi fica de fora, porque o risco dela morrer é muito grande. E você não é médica aqui, você é mãe. E aí eu fiquei de fora. Nós ficamos rezando o texto da Nossa Senhora das Lágrimas, ajoelhados da porta da UTI, a porta do centro cirúrgico do hospital. E ali foi, eu acho que o momento que a nossa fé foi mais provada. A gente nunca tinha passado numa situação tão difícil, assim, de ponto de saber que a gente podia perder a nossa filha. Eu vi realmente assim, eu entreguei. Porque depois a gente viu que os filhos não são um direito que nós temos, né? Os filhos são bênçãos que Deus nos concede por uma generosidade dele. Então, se Deus dá, Deus pode tirar. E isso foi difícil, né? A hora de acreditar, de entregar, mas depois que a gente passou por isso, a gente fortaleceu muito a nossa fé, né? Sim, a gente ficou mais forte como casal, como família, a gente pôde dar esse testemunho para muita gente e a gente percebeu que as pessoas, assim, sentiram o que a gente sentiu na época, né? E algo as coisas que acontecem na vida, a gente não sabe exatamente qual é o propósito de Deus, por que aconteceu certas coisas, mas Deus sabe o para quê de tudo. Então, muitas vezes, um testemunho que a gente possa dar para alguém pode aumentar a fé de alguém, pode fazer com que aquela pessoa se volte mais para Deus. E, assim, para a gente, fortaleceu a nossa união, fortaleceu a nossa família, e a gente começou a perceber que todo o tempo que a gente pode ter com as nossas crianças é graça. Né? O tempo que a gente tem com os nossos familiares é ouro, porque a nossa vida passa muito rápido. A nossa vida é um piscar de olhos. Então, se a gente não tiver com isso em mente, não tiver uma visão transcendental para o que a gente faz aqui, tudo é tão rápido. As crianças, hoje em dia, a nossa filha que hoje tem 11 anos, eu me lembro, no dia que ela nasceu, a roupinha que ela estava. Então, assim, tudo é rápido demais. Assim. Daqui a pouco eles vão sair dessa fase da infância, a gente já perde um pouco esse controle que a gente tem, porque esse momento agora é um momento de cansaço físico.
É um momento mais físico, né? Mas a gente tem um controle sobre eles. Daqui a pouco eles estão chegando na adolescência. Adolescência a gente já vai estar mais tranquilo. E você sabe. Daqui a pouco vão casar. Daqui a pouco já sai. Então a gente já se preocupa com outras coisas. A preocupação vai sempre existir. Mas são fases. A vida é feita de fases. Nós temos que aproveitar bem todas as fases. E a gente tem que... Em cada fase a gente dá o nosso melhor. Então acho que isso aí nos fortaleceu muito, nos amadureceu também. E tem hoje, como é o nome dela? É Gisele. A Gisele. A Gisele é a nossa caçula, né? Tá bem. Ótima, não teve nenhuma sequela. Ela Ela tem só uma marquinha. Eu digo que é no local onde teve a lança de Cristo, né? O mesmo local, a drenagem torácica que ela fez aqui na terceira, quarta costela. Assim, bem, tá lá, vai ser lembrado para a vida toda. Mas ela serviu testemunho para muitas pessoas. Assim, a equipe médica que a atendeu no outro dia, né, a gente ligou agradecendo, que inclusive era um anestesista da nossa vizinha no 11º andar e o cirurgião era o nosso vizinho do 5º andar. Tudo em casa. Tudo em casa. Um prédio abençoado. Um prédio abençoado. Aí o médico da UTI falou assim, onde é que você mora mesmo? Que eu quero morar lá nesse prédio. Mas é porque, assim, tudo é providência, né? Se você começa a ver os sinais de Deus quando você coloca Deus em primeiro lugar. Então, a gente... E foi engraçado no dia da UTI, no dia seguinte, né, que ela ainda estava entubada, mas já estava sem tanto risco. Aí uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, falou assim, doutora, eu nunca vi aqui na Unimed, nesse tempo todo que eu trabalho, um casal com tanta fé. Era vocês ajoelhados, 3 horas da manhã, só doutor bom chegando. Era médico que a gente não sabia, não. Era só médico bom. Eu disse, meu filho, pois assim, a gente também não sabe. Inclusive, colegas médicos que eu não conhecia pessoalmente. Que foi colega que ligou para o colega, que ligou para o colega. Então, assim, assim, a gratidão eterna por esses colegas. Primeiro, por Deus, né, permitir a gente vivenciar essa graça, e segundo, pela generosidade dessas pessoas que deixaram suas famílias de madrugada. Na noite de Natal, né? Na noite de Natal. Né? Então, foi o Renato Torrano, que é cirurgião torácico, a Daniela Domareschi, que é anestesista, o Oswaldo, cirurgião pediatra, a Adriana, minha prima, que é nefropediatra, e tantos outros colegas que, de alguma forma, ligaram, tiveram no outro dia. E, assim, é uma imensa gratidão. A gente vê do outro lado, né? Eu, como médica, eu fiz isso por muitas pessoas, mas nunca tinha sido feito por mim. Quando você recebe, né? Você por isso que a gente não deve, né, negar nenhuma ajuda, nunca a ninguém, porque a gente nunca sabe a repercussão que isso pode ter, né? O mundo dá muitas voltas, né? Eu digo assim, Kim, tu vai no hospital uma hora dessa? Eu se vou. Vou, porque... É uma missão muito linda de médico. Com certeza. Eu costumo dizer assim que os médicos eles têm muita sorte, porque eles já têm muito crédito com Deus, né? É verdade. Por conta das bondades que são feitas, né? E quem não é da área da saúde, né? Como eu, no caso, tem que ralar muito, né? Nós, né? Vai ganhar um créditozinho. Vai ganhar um créditozinho. Né? Não, mas quantas vezes eu deixei alguém sozinho com os 3 meninos e fui para o hospital? Entendeu? Alguém me chamado. E ele disse assim, não vou ficar, como é que eu iria, né? Se às vezes sem funcionária. Engraçado que essa questão de funcionária também foi um desafio, né? Muita gente hoje diz assim, eu não vou ter filho porque hoje em dia as coisas são mais difíceis. Meu filho, difícil era na época da nossa mãe, que não tinha micro-ondas, mãe e vó, né? Tinha micro-ondas, tinha fralda descartável, não tinha plano de saúde. Hoje em dia as coisas são mais fáceis. Agora, a questão humana mesmo de você ter ajuda, realmente ficou mais difícil. Mas olha que engraçado. Só para finalizar, uma vez eu estava com muito problema de babá, assim, babá que começava numa semana, outra semana não tinha, e eu tinha que ter, porque eu trabalhava no final de semana na UTI por 10 anos, aos sábados, e eu tinha que ter, porque às vezes eu não conseguia ficar só com as crianças, que eram muitas. E aí eu pedi no terço da misericórdia, né? O Sr. Faustino disse que tudo que você pedir ao Nosso Senhor, às 3 horas da tarde, ele concede. Pois eu pedi assim, na minha humildade. Pediu uma babá. Pedi uma babá boa ainda, uma babá boa que fosse cristã, né? E eu tenho uma equipe boa, né? Tenho uma babá, tenho uma da casa. Por quê? Porque você precisa, se eu precisava, né? No meu caso, eu precisava, então eu que fosse Deus que me ajudasse. E hoje em dia eu fico brincando com a minha funcionária, hoje em dia é muito mais fácil arranjar babá para 5 do que quando eu tinha só uma, né? Mas, na verdade, por quê? Assim, eu digo babá, mas à tarde eu
estou com as crianças, né? Eu tento delegar o mínimo possível, porque não dá para criar as crianças, né? A educação das crianças precisa ser, né, algo da mãe e do pai, não pode delegar. Verdade. Mas muito lindo esse testemunho de vocês, eu acompanhei, porque você publicou algumas coisas, né, no Foi, Instagram. publiquei no Instagram na época. Aí a gente ficou de longe rezando e graças a Deus o desfecho foi uma bênção, né? Graças a Deus. Gente, obrigado, viu? Obrigada. Obrigado por compartilhar tanto aqui conosco e todo mundo que está assistindo aí. E a gente está começando agora essa série, né, dos casais, dos relacionamentos. E foi muito bom receber vocês. Obrigada. A gratidão também é toda nossa, de poder compartilhar um pouquinho da nossa vida, né? As nossas experiências. Como eu falei aqui, a gente não acerta em tudo, muito pelo contrário. Tem muita coisa que a gente vai tateando e vai melhorando, dia após dia. Mas, assim, saber que quem realmente quer abraçar essa vocação tão bonita do matrimônio tem que estar com essa cabeça voltada realmente para se doar para o próximo, para se doar para sua cônjuge, para sua família. Saber que ali você vai virar a chave, como foi bem dito aqui, né? Você vai estar em outro patamar de vida. É um patamar de serviço, mais de serviço do que de qualquer outra coisa. Então, e o que é muito mais gratificante, né? Porque você saber que você vive em função de um propósito, de um sentido maior, vale muito mais a pena do que você viver para curtir. Viver para curtir não leva... dá um vazio tão grande, né? Pô, você viver só para curtir, só para... Não, você vai viver em função de um propósito maior, tem um sentido de vida, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí, ter esse sentido de realmente amor para com o seu cônjuge, para com os seus filhos, os filhos que Deus permitir que venham até você, saber que também que tudo que vem até nós é uma responsabilidade muito grande também. Porque nós vamos também prestar conta também da alma dos nossos filhos. Deus concedeu a oportunidade de que a gente possa educá-los, fazer com que eles possam conhecer a verdade a partir da nossa missão de pais, de educadores, e em função disso eles poderem também ser direcionados ao céu, como é o nosso objetivo, né? Então Deus vai pedir contas também dessa nossa missão. Então é uma missão também de muita responsabilidade, mas que é muito gratificante. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas assim, se eu puder dizer assim, das dificuldades todas, essa daí é a que é mais prazerosa, né? Porque você faz aquilo ali, mas com muita luta, mas você sabe que você está fazendo por amor, e aquele amor é tão grande que transborda, volta para a gente aquilo ali, né? Então é algo que preenche, como foi bem dito, preenche realmente a nossa vida. Então, graças a Deus, nós estamos seguindo aí, temos muito caminho pela frente. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos que estão assistindo e que possam realmente trilhar esse caminho assim, de sacrifício, de luta, de dignidade, que com certeza os frutos vêm, o resultado vem, e isso é o mais importante, né? A família precisa ser preservada. Hoje em dia a gente vive um momento difícil, muitas dúvidas em relação a como a sociedade vê a instituição familiar, e nós temos certeza de que a família precisa ser preservada, e nós estamos tentando contribuir um pouco com isso, né? Através da nossa vida, com certeza. do nosso exemplo também. Qual é o seu Instagram, Glinton, para deixar aqui registrado? O meu Instagram é Glinton_Ferreira. Glinton_Ferreira. E ali eu coloco... Vai ficar aqui na tela. Eu procuro colocar assim, algumas reflexões cristãs, né? Todos os dias eu coloco algumas reflexões cristãs, eu procuro fazer isso todos os dias. Deus colocou esse desejo no meu coração, de eu colocar algo do que eu tenho, do que eu recebi, para as pessoas, né? O meu desejo é sempre de aproximar as pessoas de Deus. Embora eu tenha algumas formações, né, profissionais, mas eu procuro direcionar as minhas redes sociais para Deus mesmo, porque eu acho que o mais importante de tudo é fazer com que as pessoas encontrem realmente o sentido de suas vidas. E o sentido maior não é outro, senão estarmos com Deus, né? Então, é um propósito de evangelizar, de fazer com que as pessoas possam ser preenchidas com esse amor de Deus, que isso é muito importante, né? Eu entendo que é muito importante. Então, procuro todos os dias fazer ali alguma reflexão cristã, falo um pouco sobre essa questão da paternidade cristã responsável, e alguns vídeos também que eu tenho colocado sobre o catecismo da Igreja Católica, porque muitos católicos também não conhecem com profundidade, eu acho importante também conhecer. E, na medida do possível, a gente vem fazendo esse trabalho e espero que ele continue crescendo, quem sabe no futuro possa ter aí esse apoio de vocês para que a gente possa dar esse crescimento. Obrigado.